invocando a proteção de Deus, de Jesus, dos bons espíritos benfeitores do movimento espírita do Brasil, do Paraná e dos amoráveis mensageiros da paz, saudamos as senhoras e senhores do ideal espírita que nesta manhã nos brindam com suas presenças para a conferência magna do centenário da Sociedade Espírita dos Mensageiros da Paz, a ser proferida pelo nosso estimado irmão Dr. Antônio César Perry de Carvalho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Que a paz e a harmonia fiquem conosco. Inicialmente, nós queremos compartilhar com todos vocês um vídeo relacionado ao evento, com cerca de 16 minutos, realizado com os artistas globais da casa e produzido pela equipe liderada por Eva e seu filho Rafael. Tal vídeo já foi apresentado aqui na noite de abertura, na quinta-feira passada, mas não poderíamos deixar de compartilhar com esse maravilhoso público especial de domingo de manhã e convidados. Bruno? Por 100 anos, a Sociedade Espírita dos Mensageiros da Paz teve um papel fundamental cumprindo sua missão permanente de farol, orientando a navegação de seus frequentadores. E na missão doutrinária iniciada desde sua fundação, o Centro propagou a doutrina geração após geração, sobre os valores e orientações de Allan Kardec. O Centro atuou como liderança, incentivando a doutrina através das mais variadas formas de expressão, tais como a fundação da sua biblioteca, a videoteca e manifestações de arte. E o desenvolvimento de programas de estudos sobre a doutrina também contribui até hoje para a prática e o incentivo do espiritismo. Começou assim, um grupo de pessoas se reuniu, diria, da última década do século XIX, então 1895, sei lá, por aí, na casa do seu Álvaro Vaz. Nessa época, surgiu a orientação de uma entidade espiritual que se denominava Cândido Oliveira, que tinha sido um médico, e sugeriu a criação de um centro, a formação formal de um centro espírita. 5 anos antes da nossa fundação, mais ou menos. E as primeiras referências que tem, que ele funcionava no Alferes Poli número 100. Mas ele ficou um tempo e depois veio parar aqui nos anos 30, na Engenheiro Rebouças, com a aquisição do terreno, uma construção, depois adquiriu outro terreno, e assim fez a sua família. Nós
mesmo temos aqui na casa pessoas que trabalham aqui há mais de 50 anos. É meio existência da casa. Quando a pessoa chegou aqui, a entidade estava no meio da sua trajetória dos anos. A maneira como foi fundado o centro, como começou o trabalho com as crianças na pupileira lá em cima, onde é o solário hoje, que recebiam as crianças carentes, tinham berços lá para as crianças. Então foi todo um trabalho desde o começo muito de caridade, muito de amor ao próximo, isso é muito bonito. E é isso que atrai a gente na casa. Tá? Você vê que as pessoas vêm aqui procurando alguma coisa e encontram. Isso é muito bonito. No passado, já deve ter colocado para você, existia uma associação beneficente de abrigo berço, aqui no prédio lá, chamado Pileira, né? Que foi fundada em 1940, né? E ela vingou com esse nome até 1974. Era aqui no centro. Aquele tempo não tinha esse complemento de material, tudo, né? Tinha já os palanques de madeira, e aí começaram a formar e tudo. E aí nós começamos já a fazer propaganda daqui da fundação do Abrigo Berço. E então a gente já começou a comprar os metros de fazenda, fazer cueiro, fazer flauta, aquela coisa toda. E assim foi indo, foi crescendo, né? Cada um que entrava, costurava, outra cortava, aquela coisa. E aqui, né? Até que fundou isso aqui, que aí foi uma coisa mais legal, mais ampla, melhor, mais bonito, mais tudo, né? A finalidade dela era assistir a mãe grávida e ao ensinamento. Então, e crianças abandonadas. Aí na porta, aquela porta que tem, volta e meia tinha criança abandonada. Porque já existia, né, uma tradição muito forte da pupileira, né, que tinha na época o papel de ser intermediária da doação de crianças, as pessoas deixavam tudo, era bem atendido, tinha funcionários, um trabalho magnífico, né? Mas é que foi perdendo espaço na sociedade, né? Então depois transformou-se em creche, depois as creches no centro da cidade não teve muito significado, acabaram indo assumindo para a prefeitura, e ela deixou essa atividade e passou a fazer o atendimento das famílias, das mães, das gestantes, nutrizes. Então fez um trabalho de referência também na sociedade nesse aspecto. Então, de certa forma, se completa. Que a arte, na verdade, ela pega uma parte mais sensível do espírito, assim, né? Às vezes você não consegue se expressar por palavras, você não consegue se expressar, né? Tipo, ali falando, tentando se abrir. Mas na arte você consegue pegar a essência da pessoa, né? Pelas artes, idealizamos nosso mundo, a maneira como vemos nossas conexões. Às vezes um problema que você, às vezes você nem percebe que você tem, né? Você começa de repente a fazer um desenho, fazer uma gravura, você acaba demonstrando, né? A arte em si, ela já é um meio direto de atingir as pessoas, né? A música especificamente, a pessoa quando escuta uma música edificante, uma música que lhe traz uma mensagem, ela já se emociona. A música ela não tem um intermediário, ela atinge o coração da pessoa diretamente. Então ela já se emociona com aquela, já sente uma paz interior, uma alegria, uma mensagem de uma música pode até curar, dar um alívio para uma dor que ela está sentindo. E
pela arte também convidamos outros a nos entender, porque somos espíritos sensíveis, independente de nossos graus de evolução. Porque a manifestação artística também preserva a memória, também preserva a lembrança e fortalece e conforta o espírito. Cantamos, dançamos, pintamos e nos divertimos na história do nosso centro espírita. Aí você acaba criando um vínculo, né? Vínculo de amizade, vínculo de afeto. Então eu sempre digo que Mensageiros é minha segunda casa, na verdade. Então isso, para o sucesso, para o progresso de uma casa espírita, tem que ser a união dos trabalhadores. Então agirmos sempre dentro do que prescreve as normas básicas, não do ponto de vista pessoal. Quando estamos unidos, enxergamos nossos irmãos como companheiros de uma jornada. Um caminho diferente para todos, porém igual para cada espírito. Um paradoxo necessário. Vivemos em nossas casas e fazemos do centro nosso lar terreno. Fazemos por escolha, porque desejamos estarmos presentes e atuantes. Né? Eu tenho alegria de vir para cá. Naquele dia, eu sinto falta do meu trabalho, né? Por que eu vou deixar? Para ficar mais triste em casa, pensando? Não, eu bem. Você não vem ontem com vontade? E assim eu direi mais. Aprendemos a amadurecer e compreender motivados um pelo outro. E também diante dos ensinamentos de tantos outros presentes de alguma forma. Mas eu acredito que as criaturas, quando entram nesta casa e começam a estudar a doutrina, elas se tornam parte da casa. Porque a doutrina nos entra, né? E nós recebemos aqueles conhecimentos e procuramos espalhá-los, espargi-los. Através do quê? Através dos atos, através dos exemplos. Sentimos um amor um pelo outro, um amor fraterno e verdadeiro, que faz acreditarmos que pela fé é possível continuarmos a jornada. Para mim, aqui é a minha segunda casa. Se eu não tivesse o Centro Espírita me acompanhando, me ajudando, sendo meu lado de Jesus, eu hoje estaria deprimida, estaria totalmente deprimida, porque a vida nos impõe certas dificuldades que a Casa Espírita nos ajuda a resolver, ou pelo menos aceitar, encontrar uma solução. Eu acredito que isso aqui se torna uma segunda família para todos nós. E quando você vê, você está passando quase a semana inteira. E você sente um prazer imenso de vir para cá. Fazer qualquer trabalho, qualquer coisinha que chamam você para fazer, você vem de coração aberto. Você se sente importante, você se sente útil na sociedade. Isso não tem preço. É a coisa mais bonita que tem. Esse ambiente aqui do centro é um ambiente maravilhoso, né? Uma vibração positiva aqui, sabe? De modo geral, o ambiente é muito bom, é excelente, sabe? Não temos, assim, muitas dificuldades, assim, que possam, assim, como digo, prejudicar o andamento de todas as nossas tarefas aqui, né? Para mim, aqui a Casa Espírita é o reencontro de irmãos. Eu reencontrei várias pessoas aqui que, para mim, tenho certeza que foram minhas irmãs, meus irmãos, então é uma alegria esse reencontro, sabe? A gente é muito bom quando uma pessoa vem, assim, parece que você conhece ele há muito tempo já, sabe? Então, essa alegria da Casa Espírita é muito gostoso, porque é o reencontro de almas. Nós somos essencialmente alegres, né? Essencialmente somos alegres. Olha como a gente é alegre. Mesmo que desafiadora, acreditamos que tudo é possível para a nossa felicidade. Aqui, no plano astral.
somos todos pertencentes ao mesmo lugar e crentes no mesmo amor, o amor de Deus por todos nós. Eu posso dizer que o centro aqui, os Mensageiros da Paz, já está preparado para o 3º milênio. E nós esperamos que as criaturas do 3º milênio venham aqui receber os conhecimentos necessários para que tenhamos um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo cheio de amor, que é o que nós todos desejamos, né? Então é isso que eu tenho a dizer, que o nosso centro já está preparado para o 3º milênio, né? E esperamos nós, talvez do outro lado, que possamos observar que cada vez mais essas criaturas venham aqui atrás dos conhecimentos necessários para que o mundo se remodele, né? Para que o mundo seja um mundo de paz e de muito amor. A mensagem é: estude, mantenha a base, a firmeza, não abandone o Evangelho do Cristo, né? E continue o seu trabalho de crescimento espiritual e renovação íntima. Quebrando o protocolo, aquela senhora que disse que eu vou ficar fazendo em casa, Dona Isaura, ela é nascida em 1920 e continua firme até hoje, e é a nossa mais antiga frequentadora da casa de forma contínua, há 60 e tantos anos já, dos meados dos anos 40. Nós vamos fazer a composição da mesa. Convidamos a compor a mesa os seguintes confrades: o Sr. Rubens Correia, presidente da SEMP, que será o cicerone dos nossos demais irmãos. Dr. Antônio César Perry de Carvalho, presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, e conferencista. Sr. Luiz Henrique da Silva, presidente da Federação Espírita do Paraná. A senhora Marli Sokolowski, presidente da URI Regional Metropolitana Leste, da qual a nossa sociedade é integrante. Nós convidamos o Sr. Luiz Henrique
presidente da Federação Espírita do Paraná, a fazer saudação ao nosso convidado e presentes em nome da Casa Máter Paranaense. Bom dia, meus queridos irmãos. É com muita alegria que recepcionamos a todos nesta manhã, uma manhã festiva, comemorando os 100 anos do Centro Espírita dos Mensageiros da Paz, e em especial também por recebermos em nossa casa, no nosso estado, o presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso PR, e que possamos nesta manhã aproveitarmos as suas palavras para reflexões muito importantes em relação às nossas atividades na Casa Espírita, em nossas atividades no Movimento Espírita. O nosso agradecimento a toda a diretoria dos Mensageiros da Paz, bem como ao PR que aceitou o convite dos companheiros para estar aqui conosco nesta manhã. Muito obrigado. Nós vamos fazer a apresentação do nosso irmão César Peck, do seu currículo. Eu escrevi, então, eu vou contar uma história aqui, já está rindo ali. Dr. Antônio César Peck de Carvalho é natural da boa terra de Araçatuba, em São Paulo. Em sua carreira profissional é graduado em odontologia, professor universitário aposentado, doutor em ciências e autor de livros profissionais e espíritas. No movimento espírita, sua liderança se destacou desde jovem, pois foi fundador de Mocidade e Centro Espírita em Araçatuba. De família espírita, é casado há 4 décadas com a dedicada trabalhadora Célia Maria Rei de Carvalho, que atualmente é diretora eleita da FEB, na função de primeira secretária da diretoria. Dessa bela relação nasceram 3 varões, Daniel, Gustavo e Flávio. Em sua caminhada no movimento espírita, além da efetiva atuação regional no estado de São Paulo, foi vice-presidente e presidente da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, USE, que é a entidade que representa o movimento espírita do estado de São Paulo, assim como a Federação Espírita do Paraná, no Paraná. Mas sua missão espiritual apontava outro destino, Planalto Central. Estando residindo há 12 anos em São Paulo, aposenta-se da Unesp e logo é convidado a ser consultor de instituição de ensino em Brasília. Mais tarde também atuou no INEP, órgão do MEC. Coincidência ou não, César, permita-me essa intimidade, né? Tão logo chega a Brasília, isso já faz 12 anos, nosso bom confrado Nestor José Mazotti, atuante líder na USE e companheiro de César no Movimento Espírita Paulista, era eleito presidente da FEB. Com a eleição de Nestor, a programação espiritual se realizava na Pátria do Evangelho, proporcionando que César, companheiro de longa data, encontrasse a terra fértil para a sua atuação no Movimento Espírita Nacional. De forma natural, passou a compor a equipe da Federação Espírita Brasileira. O seu espírito de liderança e capacidade o conduziu a ser membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional. Tendo em conta o delicado estado de saúde que o nosso irmão Nestor Mazotti vem sofrendo, César passou a exercer a presidência interina da FEB desde maio de 2012. Nesse último 16 de março, o Conselho Federativo elege a presidente da FEB, cargo este que de fato está a conduzir com denodo, dedicação e sabedoria há quase ano. Nosso irmão também é detentor de condecorações e medalhas, inclusive da Comenta da Paz de Chico Xavier. Não posso deixar de relatar a afinidade de 4 décadas que César tem com nossa gente. Lá no início dos anos 70, mantém contato com a equipe que liderava o Centro Espírita Luz Eterna, o CELE, composta, entre outros, pelos companheiros Alexandre Sec, Célio Costa, que está nesse auditório, que eu vi, Newton e Ney Albacher.
Essa equipe foi promotora de uma significativa revolução no processo de estudo e orientação para o desenvolvimento da mediunidade, criando o Centro de Orientação e Educação Mediúnica COEM. Ao conhecer o método, se interessou pelo mesmo e, com o apoio da equipe do CELE, implantou o COEM em seu centro em Araçatuba em 1974. Foi o primeiro centro fora de Curitiba a ter o método COEM implantado. Nesses primeiros tempos, muitas foram as idas e vindas de César a esta Curitiba, assim como da equipe do CELE a Araçatuba. Recordo-me de assistir palestras de César no CELE, fruto desses primeiros contatos. Também nessa mesma época, César fez palestra em nossa Sociedade Espírita dos Mensageiros da Paz, da qual se recorda da antiga fachada que parecia ser uma espécie de igrejinha. Na Semana da Páscoa de 1977, uma segunda equipe representou o Centro Espírita Luz Eterna em Araçatuba, porque a equipe tradicional estava em jornada na cidade de Franca, em São Paulo. Era a jornada da mediunidade e a equipe composta por João Alberto Donha, Mário Sérgio Silveira, Eleusis, a minha esposa, e eu, ainda o saudoso professor José Jorge e Teresildo de Oliveira, que esteve conosco há 2 semanas, conduziu a jornada. Na ocasião, Eleusis e eu ficamos hospedados no amorável lar do então brincalhão César e Célia, cuja atenção e carinho recebidos jamais serão esquecidos. Ao ser convidado ao nosso ano passado para nos brindar com sua presença e conferência, prontamente nos atendeu. Neste momento, representando o presidente e a todos da Sociedade Espírita dos Mensageiros da Paz, assim como as autoridades desta mesa, é com grande satisfação que passo a palavra ao nosso convidado e grande chefe, Antônio César Perry de Carvalho. Bom dia a todos. É com muita satisfação que estamos presentes aqui na sede da Federação Espírita do Paraná, num evento da Sociedade Espírita Centenária dos Mensageiros da Paz. O grande chefe ficou lá para trás. Aqui está o amigo e confrade. E é nessas condições que estamos participando de um evento que realmente é significativo para nós. Estávamos lembrando de etapas importantes na nossa trajetória espírita, quando mantivemos um contato muito estreito com o Centro Espírita Luz Eterna e a própria Federação Espírita do Paraná, porque aqui estivemos frequentemente no início da década de 70, inclusive no Centro Os Mensageiros, e homenageamos esse centro na pessoa do seu presidente, nosso companheiro Rubens, do Nilson, que é conhecido e amigo desde aquela época, e lembramos também da figura do seu Mário Silveira e Honório Melo, que foram presidentes, né, naqueles períodos que nós aqui estivemos. Sem dúvida nenhuma, quando homenageamos uma instituição por alcançar um momento tão importante, 100 anos de funcionamento, vem-nos à mente uma série de reflexões que nos reportam a razão de ser de uma instituição espírita e as suas próprias origens. Imaginamos, em 1913, as dificuldades que enfrentaram os desbravadores do espiritismo aqui em Curitiba, como em qualquer parte, enfrentando toda a sorte de preconceito, de limitações, com tantas lutas, as quais nós tivemos oportunidade de dialogar ainda com ceareiros que viveram naqueles períodos. Me recordo claramente que uma antiga dirigente de nossa cidade e região nos contava que quando ela aportou a vinda da capital paulista para aquela região, ela e o marido eram chamados muitas vezes ou intimados pelo delegado de polícia para prestar esclarecimentos em função de denúncias que chegavam até ele pelas atividades que eles estariam realizando no centro espírita, num orfanato, num sanatório que era fundado e funcionava naquela região.
E depois de tantas vezes que lá compareceram para prestar o esclarecimento devido, acontece que o delegado se tornou espírita, porque ele chegou à conclusão que o que aquele casal fazia era realmente um trabalho em favor da comunidade e que eles estavam sendo vítimas do preconceito, do autoritarismo, de acusações vazias, e em função disso ele se tornava espírita. Então, nessa situação, nós imaginamos todos os cerceamentos que viveram os primeiros dirigentes espíritas, muito diferente da época que nós vivemos hoje, onde, em realidade, ser espírita passa a ser até uma disputa de status. Há uma facilidade tão grande que nós não temos mais mérito não em dizer, não, eu sou espírita. Nós temos a obrigação agora, o compromisso de zelar sim pela titularidade espírita em respeito a todo o trabalho feito pelos pioneiros. E quando nós nos falamos a propósito dessa situação, em realidade hoje nós somos herdeiros de um trabalho que se fez em nosso país há mais de 130 anos. Quantos médiuns, dirigentes, expositores, lidadores os mais simples, quais autênticas formiguinhas, trabalharam pelo Brasil afora, abrindo caminhos, consolidando alicerces, permitindo a construção, a consolidação das atividades espíritas e inúmeras instituições. E hoje nós apenas herdamos toda essa maravilha, toda essa riqueza que é a seara espírita de nosso país. Nessas condições, homenageamos a todos aqueles que lidaram arduamente para a construção dessa base que permitiu a construção do movimento espírita em nosso país. Mas quando a Sociedade Espírita, os Mensageiros na Paz, era fundado, já se passavam 55 anos da origem do primeiro centro espírita do mundo, fundado por Allan Kardec em Paris, no mês de abril do ano de 1858. É interessante destacarmos que o codificador da doutrina realizava até então reuniões em seu próprio apartamento, segundo andar, nos fundos da Rua dos Mártires, e lá ele recebia pessoas do povo, pessoas interessadas em conhecê-lo, em trocar ideias, autoridades, pessoas com destaque social na França e em outros países. E ele concluía que era chegado o momento dele tirar da sua própria residência aquela reunião rotineira e semanal que era feita. Então, ele articulou a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que se estabelece na Galeria Valois, no Palais Royal, em Paris, ao lado do Louvre, um local de destaque na capital francesa. Acontece que naquele local estava funcionando a partir de agora o primeiro centro espírita do mundo, passando a ser a referência, a base inicial para o movimento espírita. Ele despersonaliza-se e entrega e vence inclusive uma série de dificuldades e enfrenta outras dificuldades sérias nessa sociedade pioneira. Allan Kardec deu início também ao primeiro movimento espírita ao começar as suas viagens pelo interior da França e depois da Bélgica, entrando em contato com dirigentes, trocando ideias, ouvindo muito, recebendo informações e valorizando-as e publicando-as na Revista Espírita, e que depois também foram fechados no livro Viagem Espírita em 1862. Allan Kardec, o fundador do primeiro centro espírita do mundo, iniciador do movimento espírita na França e mundial, ele, sem dúvida nenhuma, é a nossa grande referência, é o roteiro, é a base para todas as nossas ações. Emmanuel nos deixa muito claro que quando surge o Livro dos Espíritos, era o primeiro marco da religião
dos espíritos. Não era uma religião nossa, com propriedade, com hierarquia, com características sacerdotais, com controles. Não, era uma religião diferente, uma religião que estimula o crescimento, que estimula, na verdade, a expansão da espiritualidade e da religiosidade. E exatamente o que Allan Kardec responde quando ele realiza o seu último discurso público, que foi no mês de novembro, no feriado de finados do ano de 1868, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele disserta sobre o tema: o Espiritismo é sim uma religião, mas uma religião diferente, porque não se assenta mais sobre dogmas e sobre as questões humanas ou as construções de natureza humana. É uma religião que busca entender as leis da natureza, e quando nós falamos aqui natureza, nós lembramos do universo no seu todo e nas suas várias dimensões. Pois bem, assim surgia o Espiritismo, mas o Espiritismo vem com uma tarefa muito clara e definida, que é o codificador que escreve na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz que quando nós olhamos Jesus, na verdade, nós temos que valorizar o seu ensino moral, não nos preocuparmos com outras discussões que seriam até estéreis, mas nos preocuparmos com o seu ensino, e que o Espiritismo seria como que levantar a ponta de um véu sobre a mensagem de Jesus, com a certeza da imortalidade da alma. Ou seja, o Espiritismo vem como cristianismo efetivamente redivivo, não mais para ficar fazendo perquisições sobre a natureza do Cristo, não para se preocupar com detalhes de traduções mal feitas e que induziram a enganos, mas para buscarmos a essência da mensagem de Jesus, que é o ensino moral, mas fortalecido pela certeza de que nós somos seres imortais. É através da imortalidade da alma que o Evangelho de Jesus, ele cresce às nossas vistas, não mais como um conto de distração ou como aquelas ideias que muitos alimentavam e depois se frustravam porque nada daquilo acontecia no contexto da própria sociedade. O Espiritismo, ele vem colocar no seu devido lugar a mensagem de Jesus. Ora, se falamos do Evangelho de Jesus, o que dizer daqueles que trabalharam arduamente também como pioneiros das primeiras agremiações? Não eram igrejas no sentido real da palavra, mas eram grupos de pessoas que se reuniam para estudar os ditos de Jesus no momento em que não havia nada escrito, inclusive. E foi assim que a mensagem do cristianismo começou a crescer, começou a se expandir a partir de um primeiro grupo que funcionava nos arredores de Jerusalém. E é interessante destacarmos, e isso vale para as nossas reflexões, que ali estavam reunidos discípulos diretos de Jesus. Entretanto, ali se estabeleceu uma grande celeuma, porque eram as ideias judaizantes que brotavam. E essas ideias judaizantes, elas poderiam ter impedido a divulgação da própria essência do ensino do Mestre, se não fosse a figura de Paulo de Tarso, doutor da lei, o grande conhecedor da lei de Moisés. Era ele que comparecia agora para libertar a mensagem de Jesus daqueles que estavam querendo prendê-la a rituais, a imposições de natureza humana como requisito para ser cristão. E Paulo de Tarso transformou-se no grande divulgador e, em realidade, no apóstolo mais efetivo do Cristo, embora indireto, porque não o conheceu pessoalmente, para a difusão da mensagem de Jesus. Mas
vale a pena recordarmos também que ele era o doutor Saulo de Tarso, o homem importante, arrogante, orgulhoso, rico, detentor de vários conhecimentos. Cargo que ele ocupava na época era comparável a um ministro do STF de nossos dias, dada a importância na Palestina daquela época. Mas era esse homem que, antes de se tornar cristão e de libertar a igreja ou a agremiação de Jerusalém daqueles que estavam prendendo-a ao local, aqueles que teriam a prerrogativa de divulgar o Evangelho porque conheceram mais proximamente ao Cristo, ele também teve uma trajetória extremamente complexa. Transformou-se no primeiro, em realidade, perseguidor dos cristãos. Estevão, ele é apedrejado sob as ordens, as determinações do doutor Saulo. E a partir daí, ele continua na sua saga para buscar cristãos, para dar margem à sua vingança, inclusive, porque a sua antiga noiva, Abigail, se tornou cristã após a morte do irmão Gesiel, e que tinha o apelido ou pseudônimo de Estevão. Mas era também essa moça, Abigail, que havia se tornado cristã graças ao trabalho de Ananias, um homem que morava em Damasco. Então o Dr. Saulo obtém autorização e rumo a Damasco, no sentido de obter a prisão dos cristãos pioneiros daquela cidade. E às portas de Damasco, ele divisa a grande luz. Fica temporariamente cego e cai ao chão. Imaginem o homem importante, a cena do homem importante caído ao chão, vendo aquela luz, e identifica o Cristo. E nesse instante ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Jesus não apresentou uma receita, não apresentou um roteiro completo para ele, apenas sugeriu que ele entrasse em Damasco e que ele seria atendido. Passado alguns dias, ainda vitimado por aquela cegueira transitória, eis que ele é atendido e foi procurado justamente por aquele que seria o alvo da sua perseguição, Ananias. Ananias simbolicamente retira aquela cegueira, que não era necessariamente física, mas era talvez e mais certamente uma cegueira de ordem espiritual. Abre os olhos de Saulo para uma nova realidade, e ele passa então a caminhar pelo deserto em etapas de transição, de reflexão. Imagine as lutas íntimas, as ansiedades, as frustrações que ele estava atravessando no momento em que ele deixava para trás todo o seu status social e perambulava pelo deserto, atuando como tecelão, que era a profissão original de seu pai. E nessas condições, ele deve ter passado por dificuldades e por momentos que hoje nós chamaríamos de depressão, poderíamos chamar de depressão. Num desses instantes em que ele estava aturdido com tantos pensamentos estranhos, ele adormece. E ele registra isso em Atos dos Apóstolos, e registra principalmente na segunda epístola aos Coríntios, quando ele diz que conheceu certo homem que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis às quais ele não tinha condições nem de relatar. Mas Emmanuel, no romance histórico Paulo Estevão, da psicografia de Chico Xavier, decifra o enigma. Naquele instante, o homem era o próprio Saulo. Saulo, durante o sono, ele se desdobrou e, aturdido como estava, com tantas dúvidas e preocupações, ele vê chegarem duas figuras conhecidas, exatamente Estevão e Abigail. Abigail se antecipa e pergunta a ele: Saulo, por que choras?
se estás apenas começando. Estabelece-se, portanto, um diálogo, e Abigail, com um cuidado quase que maternal, passa a orientá-lo e oferece uma proposta de ação, de atitudes, de comportamento para o antigo noivo, e que se resume no chamado lema de Abigail: ama, trabalha, perdoa e espera. A partir daquele instante, impactado por uma orientação sublime, Saulo prossegue na sua jornada e busca efetivamente o seu novo caminho, mas seguindo sempre aquele lema. E em toda parte ele passa a efetivar núcleos de estudo, núcleos de práticas cristãs, que incluíam não só o atendimento aos necessitados, mas também incluíam o estudo do Evangelho ou das informações advindas do Cristo, e também as práticas de natureza mediúnica. Da necessidade dele ter escrito a necessidade de ordem no culto. É uma orientação inicial, embrionária, para práticas mediúnicas que eram comuns nas agremiações cristãs. É interessante lembrarmos que Paulo, ao fazer a fundação de várias daquelas agremiações e estimulá-las e mantendo o contato, ele era orientado espiritualmente justamente por Estevão. E foi esse espírito que inspirou a Paulo para que escrevesse, porque ele não teria mais condições de voltar ou de atender simultaneamente a tantos grupos cristãos. Surgem então as epístolas, embrionárias daquilo que a gente poderia chamar de imprensa, e que deve ter um sentido, inclusive, de reflexão para nós, de maneira que a imprensa espírita, ela deva servir de estímulo, de orientação, de apoio e de intercâmbio ao movimento espírita, como fazia Paulo, guardadas as devidas proporções naquela época. É interessante lembrarmos que Paulo, em todos os seus afazeres, ele exemplificava de tal ordem que nós nos lembramos do próprio codificador Allan Kardec, quando adota por lema na sua existência, e isso foi dito por um dos seus amigos no discurso de despedida do corpo de Allan Kardec, quando disse que ele teria adotado o lema do trabalho, solidariedade e tolerância. Ou seja, em nossos dias, nas nossas atividades, no dia a dia da casa espírita, que nos inspiremos pelo trabalho, que é aquela realização continuada em toda parte, não imaginando trocas celestiais, não imaginando intercâmbios de qualquer forma que poderiam acontecer entre os dois planos, nem na forma de indulgência e nem na forma de bônus hora, mas na forma da realização, da ação efetiva no contato com a comunidade onde nós estamos assentados. E aí o movimento espírita brasileiro, ao longo de sua história, demonstrou que foi através do trabalho que ele se tornou reconhecido. Porque as várias instituições que surgiram em toda parte do país chamaram a atenção do povo e das autoridades. E a respeitabilidade surgiu porque os espíritas são conhecidos pelo bem que fazem à comunidade. Nessas condições, Gabriel Gobron, um jornalista francês, ao visitar o Brasil, lá atrás, em 1941, escreveu no jornal Le Fraterniste, lá em Paris, quando retornou: os espíritas brasileiros são poucos e são pobres, mas eles representam a caridade em ação. Ou seja, o trabalho efetivo da comunidade espírita é a base de todas as nossas relações com o contexto onde nós vivemos. E ao trabalho hoje, não apenas na realização assistencial propriamente dito,
mas nós estamos passando por uma transição tão intensa com a mudança da nossa legislação, principalmente a partir da Constituição de 88, que vai chegar o instante em que nós espíritas vamos nos dedicar mais e prioritariamente ao apoio espiritual, moral às famílias, às pessoas, sem necessidade clara da ação efetiva de natureza assistencial, cada vez mais sujeitas às normas e legislação de um poder central e que interfere, de certa forma, nos arraiais das organizações religiosas. Nós temos que lembrar de Allan Kardec, não apenas pelo lema do trabalho, mas o da solidariedade. E ele o fez porque ele, estando em Paris, apoiava os grupos espíritas, estimulava os grupos espíritas, abria inclusive listas de apoio aos sofredores, aqueles que passavam por dificuldades em outras partes, por acidentes, e isso está registrado na Revista Espírita. Mas Allan Kardec fazia o trabalho solidário do apoio nitidamente espiritual e moral às pessoas que o procuravam em toda parte, como também trabalho, solidariedade e tolerância. Ele soube viver de uma forma tolerante com relação àqueles que estavam ao seu redor e que muitas vezes não compreendiam a sua tarefa. Ele sofreu uma série até de acusações enquanto dirigente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele soube respeitar a diversidade religiosa, das tendências das pessoas, porque na sua base de formação ele consolidava aquilo que ele havia recebido diretamente do Pestalozzi, que exemplificava, acima de tudo, a pedagogia do amor. Como professor e como espírita, ele exerceu, acima de tudo, a tolerância e a fraternidade. Ora, são exatamente esses lemas que devem estar presentes no dia a dia das nossas casas espíritas, porque nós seremos reconhecidos exatamente por esse esforço, pelo bem que nós fazemos, mas acima de tudo pela nossa inserção e participação ativa e cada vez mais ampla no contexto da sociedade. Ora, depois de todo esse trabalho, vivendo a solidariedade e a tolerância, e Paulo colocando em prática o amor, a esperança, o perdão e, acima de tudo, aquela realização que era de atender a todos, nós lembramos de uma outra etapa de Paulo, quando na sua epístola aos Filipenses, no seu capítulo 3, ele diz assim: prossigo para o alvo. Nós espíritas, sem dúvida, temos o grande roteiro que é a obra de Allan Kardec, apontando-nos firmemente o caminho. E hoje, quando voltamos a reler uma parte ou outra, um livro ou outro de Allan Kardec, verificamos a sabedoria do mestre, quando não detalhou determinadas questões, quando não discutiu algumas questiúnculas científicas da época, deixando-as mais em aberto, mais no geral, de maneira que, quando nós olhamos o Livro dos Espíritos em nossos dias, nós verificamos que ele permanece valoroso, forte como sempre e coerente com o conhecimento humano da atualidade. Ou seja, a ciência, à medida que se desenvolve, permite-nos um entendimento mais claro do ensinamento sintético de origem espiritual que Allan Kardec trabalhou na sua obra. Mas Allan Kardec, ele registra isso em A Gênese, logo no início, falando que o Espiritismo teria, na verdade, uma origem divina, mas uma concretização e uma ação humana. Nós espíritas
temos o nosso dever e o nosso compromisso nessa ação de efetivação do Espiritismo. A origem é divina, os Espíritos nos orientam, nós temos o planejamento de ordem espiritual, mas a realização compete única e exclusivamente ao nosso livre-arbítrio. São as nossas mãos. Os Espíritos podem estar aqui ao nosso lado, lembrando-nos de planejamento, chorando ou sorrindo e alegres, mas eles não podem fazer nada por nós, porque eles apenas nos trazem a orientação e o apoio. É no nosso dia a dia, na nossa opção diária, no uso do nosso livre-arbítrio, é que nós consolidamos a ação, que depende basicamente das nossas mãos e da nossa mente atuante. É por isso que Leon Denis falou e escreveu que o Espiritismo, na realidade, tem o seu movimento nas nossas mãos, nós encarnados. Então, nós espíritas encarnados somos os responsáveis pelo movimento espírita. E é por isso que durante uma viagem histórica e pioneira de Chico Xavier e Valdo aos Estados Unidos no ano de 1965, André Luiz se comportou como um repórter e teve contato com vários espíritos que tiveram vivências no mundo americano, e entre eles André Luiz entrevista o espírito William James, que disse claramente naquele instante que nós somos também os responsáveis pelo movimento espírita. E isso está registrado no livro Entre Irmãos de Outras Terras. Ou seja, através do trabalho, da solidariedade e da tolerância, que nós consolidamos o movimento espírita. E finalmente, lá em Gálatas, em outra etapa, quase final da sua existência física, Paulo escreveu o seguinte: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Nós espíritas, segundo Emmanuel, estamos vivendo na época da aferição de valores. Isso ele escreveu em A Caminho da Luz em 1938, ou seja, momentos que são decisivos para a humanidade e para nós espíritas também, porque muito provavelmente na época do Cristo nós não estávamos ali facilitando, abrindo caminhos ou fazendo louvaminhas ao Cristo e a sua mensagem, não. Mas ao longo dos tempos tivemos outras dificuldades e outras vivências no relacionamento com o próprio cristianismo. Se Constantino, o imperador, depois da vitória na Ponte Milvius, em Roma, no ano de 313, ele viu uma informação, teve uma visão, onde tinha um dístico sob esse signo vencerás. Provavelmente ele interpretou de uma forma humana, imediatista, achando que ele precisava da cruz para vencer a batalha. Não necessariamente isso, mas acontece que no mês de junho do mesmo ano, ele assina o Édito de Milão e libera o cristianismo para o Império Romano. No momento em que a mensagem cristã é liberada para o Império Romano e que eles deixaram de ser os perseguidos, começou a nova etapa de perseguidores. Porque a união do Estado e da religião, ou a não compreensão das questões de poder, fez com que surgisse a intolerância religiosa. E a intolerância, a intransigência, criaram situações que foram resolvidas a ferro e fogo em nome do Cristo. Etapas essas conhecidas como as cruzadas, a Inquisição e muitas outras situações. Muito provavelmente nós também jornadeamos em todos esses momentos históricos de nossa humanidade. É chegado um instante que nós temos que fazer a aferição de valores,
de entender a essência da mensagem de Jesus e de colocarmos acima de tudo a lei do amor, e que se processa através do respeito às pessoas nas condições onde elas se encontram, do respeito à diversidade, do atendimento às necessidades do próximo, não apenas o próximo da chamada comunidade assistida, mas do próximo que está próximo a nós, familiares, colaboradores, dirigentes de grupos e de instituições espíritas. É nesta hora difícil, complexa que nós vivemos, que o Espiritismo vem cumprir o seu papel como o cristianismo redivivo, permitindo-nos que, com uma lente potente, possamos entender a essência da mensagem de Jesus. Paulo, ao dizer que era o Cristo que vivia nele, nos estimula a nos repensarmos. Nos repensarmos porque é o papel nosso no contexto da sociedade atual, como espíritas, mas sem mais utilizarmos dos chamados poderes ou destaques ou faixas religiosas, como simples homens do povo, que possamos levar em qualquer parte a mensagem concreta do exemplo e da ação. É exatamente isso que trata Emmanuel no capítulo que fala da divulgação espírita, último capítulo do livro Estude e Viva, onde ele analisa as várias situações em que todas as pessoas que atuam no centro espírita são enquadrados como divulgadores. Falamos em divulgação, pensamos naquele que faz palestra, naquele que aparece na televisão. Não, necessariamente não são os mais importantes, porque eles estão fazendo um trabalho, mas que tem na sua base, na sua equipe, dezenas e dezenas de pessoas simples, autênticas formiguinhas que estão permitindo que aquele trabalho se realize. Daí Emmanuel encerrar dizendo: a maior caridade que podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação. A divulgação não apenas de fala, mas a divulgação da ação. E a ação está aberta a todos os colaboradores e frequentadores das instituições espíritas, sem distinção. E é aí que lembramos de Fenelon, num capítulo inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele usa a figura assim da formiguinha e pergunta: não são esses animálculos que conseguem levantar terras? E aí nos incita para que façamos o mesmo. Quais modernos São Bernardos, mensageiros da paz, marchai avante para a ação, para o trabalho junto à sociedade. É exatamente isso que nos remete mais uma vez àquele trabalho hercúleo e básico do grande pioneiro e maior divulgador da mensagem cristã, que é Paulo. E Emmanuel se refere a ele dizendo que, na realidade, Paulo não operava maravilhas, mas por seu intermédio operavam-se sim as maravilhas de Deus. E disse mais: ele considerava Paulo o maior agricultor humano, aquele que conseguiu aclimatar a flor do Evangelho para aquele momento. E nós lembramos nesse instante, complexo de nossa civilização, que compete a nós espíritas a colocar em prática a missão dos espíritas segundo Erasmo: ide e levai a palavra divina. Mas também lembrarmos da frase de Emmanuel, que nós temos a tarefa de aclimatar a flor do Evangelho ao mundo e à civilização que nós vivemos agora. Desejamos, portanto, a todos os trabalhadores, colaboradores, dirigentes do Centro Mensageiros da Paz, que esse instante possa significar a todos esses que trabalharam ao longo de 100 anos o momento de júbilo, mas que possa representar também
como momentos, etapas de paz para cada um de seus espíritos. Um bom trabalho e os nossos abraços fraternos a todos os colaboradores que atuam na seara do Mensageiros da Paz. Obrigado. Nós agradecemos as sábias palavras do nosso irmão César. Queremos aqui registrar a presença de uma delegação de Pontal do Paraná, que a nosso convite compareceu, comparece aqui com 4 companheiros espíritas. E nesse momento eu queria lembrar os convites da semana, que nós temos a semana oficial da comemoração, iniciou na quinta-feira, nesse auditório, e nós vamos levar ela até mais uma semana, né, na quinta-feira. Então eu vou citar aqui. Eu convido a todos para comparecer à Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz, a Rua Engenheiro Rebouças, 2019, né, para no dia 8 de abril, 20 horas, Causas das Aflições, palestra a ser proferida por Carlos Augusto de São José. No dia 9 de abril, à tarde, das 13h45 às 14h45, Sueli Brito fará palestra e haverá festividade do pessoal que trabalha à tarde, que são pessoas, tem muitas pessoas de idade mais avançada, então querem fazer a sua festa já na terça-feira. No dia 10 de abril, 20 horas, Medicina e Espiritualidade, com a doutora Célia Furlan. No dia 11 de abril, que é quinta-feira, é a grande festa, que é a data de comemoração do aniversário da casa. Então nós vamos ter várias apresentações de infância, de juventude, dos departamentos, a parte musical, vai ser a festa da família Mensageiros da Paz e naturalmente depois o bolo e os parabéns, né, que nós sempre fazemos. Todos estão convidados. No dia 13, ao fim de semana, né, do dia 13 ao 14 de abril, 13, 14 e 15, será conosco o Luiz Gonzaga Pinheiro, que é um professor de matemática e engenheiro, radicado cearense em Fortaleza, que tem larga experiência na mediunidade e autor de alguns livros, entre eles um interessante chamado Perispírito e Suas Modelações. Então ele fará palestra, fará um fórum de obsessão e trabalhará, né, conosco discussões sobre esse assunto. Essas informações todas estão na nossa página da internet, é muito fácil, www.osmensageirosdapaz, tudo minúsculo, .com.br. Fácil, osmensageirosdapaz.com.br. Nós temos lá informações interessantes, do histórico e de outras questões. Nesse instante, então, eu convido o Rubens para fazer agradecimento a todos os presentes, ao conferencista da Casa Máter e encaminhar a oração de encerramento do nosso evento. Irmãos queridos, senhoras, senhores do Ideal Espírita, hoje presente neste momento importante em nossa Casa Máter, no Paraná, resta-me muito pouco por dizer, a não ser um preito de gratidão a todos aqueles irmãos que durante 4 gerações trabalharam na edificação da nossa obra na Seara do Bem. Cada tijolinho, cada lágrima ali vertida, em função do sofrimento de muitos que procuram a casa espírita, constitui um patrimônio físico, moral e espiritual que nós temos que honrar em todas as circunstâncias. Allan Kardec, nos seus escritos póstumos,
publicados por Le Marie em obras póstumas, ele asseverou que o espiritismo, que o cristianismo teria que destruir e que o espiritismo teria que construir. Realmente, por 3 séculos, os cristãos trabalharam denudadamente para derrubar uma religião prepotente, arrogante, materialista, que servia de base ao todo-poderoso Império Romano. Parecia que aquelas atrocidades praticadas pelos Césares por 3 séculos, parecia que aquilo não teria fim. Estavam então dispostos a dar a própria vida em sacrifício para que a doutrina de Jesus um dia prevalecesse. E parecia que nada no mundo poderia destruir aquela máquina de arrogância, de prepotência, de violência que era o Império Romano. No entanto, a exemplificação, o testemunho do sacrifício acabou prevalecendo. Um dia o próprio imperador romano assumiu os destinos do cristianismo. Dali para cá, nosso irmão já fez referência, os perseguidos viraram perseguidores. E aí veio um período de triunfalismo absoluto para construir não a felicidade no mundo, mas a prepotência e a arrogância das classes que dominam, como até hoje acontece. Nos dias que correm, o mundo está aturdido. As lideranças socioeconômicas, políticas do mundo perderam o rumo, porque trabalhavam em cima de uma sociedade industrial capitalista, cujos valores, cujos princípios ruíram, desabaram. E agora todos os seres pensantes da atividade política, econômico, social do mundo estão à cata da construção de uma nova sociedade, dos parâmetros de uma nova sociedade. O importante é destacar em tudo isso, como o próprio Kardec falou, o Espiritismo tem que construir. E os valores, os paradigmas da doutrina espírita, estabelecidos pelos espíritos superiores e por Allan Kardec, estão aí à disposição. O nosso sacrifício agora, enquanto espíritas, é trabalhar exaustivamente na divulgação dos valores da doutrina, já que isto é o que de melhor podemos fazer, segundo Emmanuel, pela doutrina. Então temos que lançar mão de todos os recursos possíveis para divulgar, para mostrar os seus valores, de tal forma que possa surgir no mundo aquilo que o próprio Kardec já designou um dia, uma aristocracia intelecto-moral. Homens profundamente intelectualizados e moralizados, espiritualizados, para gerir os destinos da sociedade humana em qualquer tempo, qualquer lugar. Quando se fala agora nos valores, no limiar de uma nova era, nós estamos falando de um período da história dos espíritos encarnados neste planeta que não começou propriamente agora, já começou há muito mais tempo. Com o advento da doutrina já teria surgido os primeiros passos dessa era, desse período da nova era. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio criar um movimento de conscientização dos seres encarnados neste planeta para a existência da lei suprema, justiça, amor e caridade.
que vai se cristalizar nos seus princípios na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual a caridade no conceito de Jesus? E os Espíritos são unânimes em afirmar. 3 são as regras áureas: benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, o mais difícil de todos os itens. Porque sendo o nosso mundo, na classificação dos espíritos superiores, um mundo de provas e expiações, a morada dos espíritos imperfeitos, que aqui vem para ajustar-se com a lei dessa reação, com certeza a tarefa do perdão das ofensas é a mais difícil. E nós espíritas agora temos que engajar-nos na implementação deste capítulo do Livro dos Espíritos, desta questão do Livro dos Espíritos. Eu não tenho pejo de todas as ocasiões em que eu falo, eu bato nesta tecla, porque para mim me parece fundamental a questão 886 do Livro dos Espíritos. Porque ali está a essência da doutrina, ali está a essência da mensagem de Jesus, ali está a essência da nossa tarefa. Então, irmãos queridos, a doutrina espírita está agora neste patamar. E nós temos que trabalhar todos para que se consolide esses princípios na Terra. Eu quero agradecer aqui ao confrade Luiz Henrique da Silva, presidente da Federação Espírita do Paraná, que desde o primeiro contato abriu as portas da Casa Máter, porque necessitávamos de um público maior que a nossa casa comporta numa ocasião como esta. Então nos deu todo o apoio, da base, da infraestrutura, dos funcionários que atuam nessa casa, de tudo. Obrigado, Luiz. Que Deus te compense por isso. E hoje, no coroamento da nossa atividade nesta casa, por injunção do Nilson, que conheci-te ser amigo pessoal do Perrinho, conseguiu convencê-lo a que viesse até aqui para participar da nossa festa. E ele veio, imbuído da maior boa vontade. Esse talvez seja o seu primeiro compromisso oficial fora de Brasília, em função do aniversário de uma casa espírita. Então nós estamos jubilosos. Obrigado, Antônio César Perry de Carvalho, presidente da Casa Máter do Espiritismo Brasileiro. Que responsabilidade! Que responsabilidade! Trabalhar numa seara onde Bezerra de Menezes foi um dos expoentes maiores. Então é uma responsabilidade imensa. E a nossa alegria em poder tê-lo aqui conosco é jubilante. Porque festa igual a esta, só daqui a 100 anos. Muito obrigado pela presença de todos. Felicidades, que Deus nos abençoe. Vamos orar então para encerrar o nosso encontro. Senhor, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior na espiritualidade, nosso guia e modelo, espíritos amigos, benevolentes, protetores e benfeitores do nosso trabalho. Assiste-nos na nossa pequenez, dai-nos força, determinação, para que não esmoreçamos jamais na tarefa da seara do Mestre. Somos os trabalhadores da última hora.
mas estamos alicerçados no esforço, na dedicação daqueles que nos antecederam. Nos exemplos de fé, de perseverança, de esperança daqueles que nos antecederam. Fortifica-nos para fazer jus a este legado de bênçãos que propiciou pudéssemos erigir aquele oásis de bênçãos a serviço da nossa doutrina. Fortifica-nos para o exercício das dificuldades do cotidiano e permita possamos reunir-nos todos na luz de tua paz e de tua misericórdia. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Vai? Vai. Como é que vocês foram? Vai cumprimentar quem?